Sejam todos bem-vindos. Hoje falaremos sobre os cuidados após a cirurgia de catarata. Meu nome é Ronald Rocha, médico oftalmologista, especialista em catarata e retina clínica. Se você conhece alguém que vai passar por esse procedimento ou que passou recente, encaminhe esse link para ele, que pode ser interessante essa informação. Todas essas informações que vão conter aqui nesse vídeo são orientações que a gente dá para o paciente após a cirurgia de catarata, para os acompanhantes. A gente entrega tudo isso também por escrito para não ter nenhuma dúvida, mas é interessante porque apesar de fazer toda essa orientação no dia da cirurgia, nem todos os pacientes conseguem captar todas as informações. Então esse vídeo vai ajudar a quem realmente está precisando acompanhar a informação, ter acesso a essa informação vai ser importante para fazer todo o acompanhamento correto. Eu acompanhei de perto a recuperação de minha avó e vi que mesmo tendo as informações, surgem muitas dúvidas. E aqui a gente vai estar esclarecendo essas dúvidas. Então, manda esse vídeo para as pessoas que podem realmente ajudar com essa informação. Então, a gente vai começar falando sobre os cuidados no pós-operatório. Primeiro, antes de falar desses cuidados, é interessante saber o que é normal e não é normal sentir no processo de recuperação da cirurgia. Vou tirar esse óculos aqui, trouxe para saber que esse óculos é importante, vou falar sobre ele também no final desse vídeo. Então, o que é normal sentir após a cirurgia de catarata? O normal é você realmente ficar com a visão um pouco embaçada. É uma cirurgia hoje bem segura, é uma cirurgia relativamente rápida. O paciente, no mesmo dia, ele é liberado para casa, mas ele sente algumas coisas durante a recuperação dessa cirurgia, principalmente na primeira semana. Então é normal o olho ficar um pouquinho embaçado, porque todo o processo cirúrgico gera um pouco de inflamação e essa inflamação vai gerar um pouquinho de olho vermelho, vai gerar um desconforto nos primeiros dias, vai gerar uma turvação visual e isso é normal no processo pós-operatório. O que não é normal e tem que chamar atenção, porque se acontecer tem que buscar uma ajuda médica. Não é normal a visão apagar de vez. Não é normal você ficar sem enxergar literalmente nada. Não é normal você sentir dor. Dor intensa no pós-operatório é um sinal importante de inflamação intensa, aumento da pressão do olho ou infecção, que são complicações relativamente raras, mas que gera essa dor, que deve ser sempre orientado a buscar o apoio médico se isso for apresentado. Então, não é normal sentir dor no pós-operatório. Também não é normal o olho passar por um processo de inflamação tão intenso de gerar aquela vermelhidão e jogando o olho para fora. Como o pessoal brinca, o olho vai ficar esbugalhado para fora. Não, isso não é normal no pós-operatório. Por isso que eu trouxe aqui essa imagem, de como é mais ou menos o aspecto do pós-operatório. Um paciente que faz uma cirurgia de catarata, aqui em cima tem um aspecto de catarata, aqui tem uma imagem semelhante a um paciente no primeiro ou segundo dia de cirurgia, o olho fica um pouquinho vermelho, vai ficar com a região da córnea um pouquinho embaçada, chamada de edema de córnea, que pode acontecer, e vai ficar às vezes com uma bolinha dentro da câmara anterior. Essa bolinha a gente coloca para poder proteger a lente. Mas depois de pelo menos uma semana, o olho já vai estar igual esse aqui de baixo, já vai estar branquinho, a córnea normal, transparente novamente. E isso tem que saber porque às vezes a paciente pode estar sentindo uma dor intensa, sendo necessário fazer uma avaliação médica com brevidade e ele está achando que é normal. Então não é normal nem sentir dor, nem a visão apagar de vez. Isso é relativamente raro de acontecer, mas é importante saber que pode ser que aconteça. Outra coisa que é normal é essa bolinha aqui dentro do olho. Muitos pacientes acabam mandando essa foto. Essa aqui é a foto de minha avó no primeiro dia pós-operatório, que ela estava aqui em casa, já acabou acompanhando de perto. E essa bolinha a gente coloca para proteger a lente. Em alguns casos é importante a lente estar bem posicionada para ela não sair do lugar. A gente tem que ter alguns cuidados. Quais são esses cuidados? Não pode apertar o olho, não pode coçar forte o olho.
A gente sabe que durante o sono a pessoa pode virar ou acabar apertando o olho durante o sono. Então a gente coloca uma proteção de um acrílico, que esse acrílico vai ser necessário para a pessoa poder dormir de forma mais segura. A gente orienta que fique usando durante 7 noites. Esse acrílico o paciente sai com ele usando. Durante a saída ele pode depois substituir pelo óculos escuro para proteger, mas da hora de dormir, esse acrílico tem que ser usado. Aí você pode botar com um pouquinho de micropore ou com um crepom, colocando esse suporte na hora de dormir para que ele não aperte o olho dormindo, porque realmente existe o risco de ter uma mudança da posição da lente, de acabar tendo uma mudança, um risco de contaminação se esse olho for apertado. Então, às vezes a gente coloca essa bolinha de ar em alguns casos para dar uma proteção a mais. E às vezes o paciente, por achar que está ali, ó, aquela bolinha, essa bolinha aqui, ó, isso aqui é uma bolinha de ar que é absorvida pelo próprio organismo depois de uns 3 a 4 dias. Mas fica parecendo que é a lente que está fora do lugar, e não é. Então o paciente vai ter essa noção, porque ela vai ficar mexendo. Essa bolinha, quando a gente olha para cima, ela vai, quando olha para frente, ela fica balançando. Então isso é um aspecto normal no pós-operatório, que dura uma média de 3 a 4 dias. Muitos pacientes que operam observam essa bolinha e acham estranho, mas tem que saber que é comum e muitas cirurgias acabam indo com essa bolinha de ar. Mas não se preocupa não, que isso aí é tranquilo e absorve com alguns dias. Qual é o outro tipo de cuidado que devemos ter? Muitos pacientes perguntam: doutor, e eu posso assistir televisão? Eu posso usar celular? Posso usar computador? Sim. Tudo na questão das telas não tem nenhuma contraindicação. O que é que a gente orienta? Para ter um uso sem excessos. Porque a gente sabe quando a gente acaba se concentrando ali no celular, na televisão, no notebook, às vezes a gente acaba diminuindo a frequência de piscar. E isso sim pode provocar uma irritação, um ardor, um ressecamento nesse olho que foi operado recente e que está mais sensível. É normal, depois de uma semana, até uma semana de cirurgia, o olho ter uma sensibilidade à luz, vai ter a que a gente chama de fotofobia, a claridade vai incomodar muito, vai ter um ressecamento por conta da exposição que a gente teve durante a cirurgia, a gente faz alguns acessos, que isso deixa o olho mais sensível. Então a gente sabe que o uso excessivo da tela pode gerar desconforto, mas não é nenhuma contraindicação o uso de celular, computador, televisão no pós-operatório. Então, no primeiro dia, eu posso usar celular? Pode. Você vai ver que vai estar um pouco embaçado, você vai ver que se ficar um tempo excessivo vai gerar desconforto, e isso tem que ter a noção, mas não achar que isso vai prejudicar o resultado da cirurgia, mas vai realmente causar um pouco de desconforto. Então, pode sim usar televisão, celular e notebook depois da cirurgia de catarata. Outra coisa importante é que a gente sabe o que é que a gente tem que evitar de contato. Sempre paciente que passa comigo na primeira revisão, no pós-operatório, eu oriento que existe um risco de contaminação. Por quê? Ali, apesar do olho já estar bem, é uma cirurgia que ainda está recente. Então, ali existe uma comunicação. Se a paciente acabar apertando o olho, pode vazar. Se o paciente tiver, às vezes, um contato com algum corpo estranho, com a fumaça, com a poeira, fragmento de animal de estimação, água que regou a planta, escorreu, caiu no olho, pode vir com bactéria, e isso acaba penetrando no olho e oferecendo risco de infecção no pós-operatório. Então, por isso que a gente fala que tem que ter um cuidado e evitar ambiente com muita gente, ambiente que tenha planta, animal, fumaça. Então, não ficar em beira de fogo, não pode ficar cozinhando no pós-operatório. Se você tem um animal de estimação, não pode ficar em contato direto com esse animal, porque o animal acaba sendo imprevisível. O gato, o cachorro, acaba vindo de forma muito rápida no rosto, lambendo, às vezes pode cair um pouco de pelo, vindo aquele fragmento. A gente sabe que eles acabam tendo de ficar se lambendo e aquilo pode estar contaminado. E isso você acaba oferecendo risco para o seu olho no pós-operatório de ter uma infecção.
Então, na hora de regar uma planta, aquela água contaminada pode escorrer e cair no seu olho. Então, a gente sabe que existem alguns comportamentos de risco que pode oferecer essa infecção. A gente sempre usa colírios antibióticos, anti-inflamatórios, mas o maior cuidado possível é nesses primeiros 7 dias. E às vezes os pacientes acabam, não, mas eu estou bem, eu posso, mas a recuperação é rápida da cirurgia de catarata, mas apesar de estar bem, ainda está muito recente e existe essa comunicação. Então a gente orienta nos primeiros 10 dias afastamento dessa exposição de risco, né? Fumaça, animal de estimação e regar a planta. Então acho que isso é importante entender o motivo, não é só porque a gente não quer, é porque a gente sabe que isso oferece risco de infecção. Então é uma dúvida bem comum de pacientes que têm esse costume, né? Outra coisa que a gente tem que ter atenção é isso aqui, ó. O uso regular dos colírios. Quando o paciente sai da cirurgia, ele é orientado e sai com a receita com 3 colírios. Um que é o antibiótico, que ele vai ter que usar para evitar que dê infecção, que mate bactérias que estão ali no ambiente. O outro vai ser o corticoide, que ele vai ajudar na recuperação e não inflamar esse olho. E o outro vai ser o lubrificante, que é o que vai dar conforto nessa recuperação. A gente orienta que esse colírio tem que ser iniciado de forma imediata após sair da cirurgia. Como é que é isso imediato? Você sai com a receita, antes de ir para casa, você tem que já passar direto na farmácia. Você já tem que comprar esses colírios para quando estiver em casa, já estar com eles em mãos. E como é que eu vou fazer o uso desse colírio? A gente tem que usar na sequência que é dada na receita, de preferência primeiro o antibiótico. A gente tem que aguardar no mínimo 10 minutos para poder pingar o outro. Então a dúvida é frequente, doutor, quando eu pingo o colírio, eu tenho que piscar, eu tenho que ficar de olho fechado. Então quando a gente faz a orientação do antibiótico, tem que pingar o colírio, de preferência fica alguns minutinhos com ele fechado, para ajudar a absorver, porque ele vai agir na parte interna do olho. O anti-inflamatório, a mesma coisa. Então você vai pingar ali 6 da manhã, pingou a primeira gotinha, deixa ali alguns minutinhos de olho fechado, espera pelo menos 10 minutos. O paciente fala, doutor, se eu pingar depois de 30 minutos, pode também. O que não pode é ser menos do que 10 minutos. Então pinga o colírio 6 horas, espera um pouquinho. 6h10, o outro colírio. Depois mais 10 minutos. 6h20, o terceiro colírio. Pronto, aí você já fez o uso da primeira hora dos colírios. Depois de 4 horas, que a gente recomenda geralmente, a depender da cirurgia, a maioria acaba indo a cada 4 horas. Deu lá 10 da manhã, novamente, uma gota de colírio. Espera um pouquinho, 10h10, 10h20. Então existe uma sequência e um tempo mínimo. Não, quero fazer 6, 6h30, 7 horas. Pode também, sem problema nenhum. O que não pode é você fazer 6, 6h1, 6h2. Porque isso pode acabar, o excesso desses colírios pode escorrer e não sendo absorvido e nem fazer o efeito adequado. Então a gente orienta que tenha esses intervalos para poder ser aproveitado mais a ação desses colírios. É importante também lembrar que aconteceu aqui em casa, viu? A gente sabe que não precisa acordar à noite. Aí no outro dia, minha mãe, meu Deus, eu tenho que ficar acordando para botar esse colírio. Eu falei, mãe, não precisa. Você acordou por quê? Não, tá lá que é de 4 em 4 horas. Eu acordei meia-noite, acordei 4 da manhã e depois eu fui botar de manhã de novo. Não precisa, gente. A gente sabe que quando está dormindo, a gente fica de olho fechado, o colírio pode agir um pouco mais de tempo e você não precisa acordar de noite. Mas se acabar acordando para beber água ou acordando para ir ao banheiro, você aproveita e pinga o colírio. Mas você botar nos horários para acordar durante a noite para pingar o colírio não é necessário. Isso é uma dúvida muito frequente, muitos pacientes acabam tendo esse comportamento de acordar à noite sem ser necessário. É desconfortável. Então você não precisa acordar à noite para pingar esse colírio. E isso aconteceu, foi engraçado, porque mesmo a gente falando, explicando, aconteceu aqui em casa também. Mas depois a gente organizou e aí você vai usar até a hora que vai dormir, pinga na última gotinha, dorme e assim que acorda já começa o uso dos colírios. Lembrando do intervalo a cada 10 minutos. Então acho importante falar disso aqui. Então uso imediato após a cirurgia,
tem que lembrar que tem que ter um intervalo e depois de 10 minutos, a partir de 10 minutos que pode ser usado. Outra pergunta frequente é se pode comer de tudo. O paciente, existe comida remosa? Será que vai inflamar meu olho se eu comer carne de porco, se eu comer dendê, se eu comer alguma coisa muito gordurosa? Não existe nada comprovado que um alimento provoque inflamação no olho. Mas o que é que a gente orienta? Então, apesar de poder comer de tudo, tudo tem que ser de forma moderada. Porque a gente sabe se o paciente tiver um desconforto intestinal, uma diarreia, ou se ele acabar tendo muito vômito, isso pode gerar um processo de inflamação mais intenso, isso pode ter um risco de contaminação e pode também, nesses esforços, fazer a posição da lente sair do lugar. Então, o excesso que pode prejudicar. Outra pergunta, doutor, eu faço hidroginástica. Quanto tempo que eu tenho que ficar afastado de mergulho, de piscina? No caso de piscina, o tempo é um pouquinho mais prolongado, porque acaba que o contato prolongado daquela água que pode ter contaminação pode inflamar o olho. Então a gente orienta que espere pelo menos 30 dias, porque o colírio anti-inflamatório que a gente vai usar durante esse período de 30 dias, ele tem uma ação de diminuir essa inflamação. Se você tiver um contato muito direto com água, com piscina e mergulho, isso vai gerar uma inflamação mais intensa. Então pode prolongar esse tempo de recuperação da cirurgia. Então, piscina, mar, meus pacientes de tucano aí, que gostam de tomar banho no jorro, esses casos assim, a gente orienta que fique um tempo de 30 dias pelo menos sem essa exposição. Mas a academia, que é para atividades como caminhada, para fazer às vezes alongamento, pilates, academia com pesos leves já pode voltar com 15 dias. A depender do caso, a gente até recomenda, pode liberar antes. Porque tudo também é individualizado. Todo paciente ele passa na primeira revisão. Isso vai depender de como está esse olho no primeiro dia de pós-operatório, na primeira semana pós-operatória. Porque tem paciente que vai demorar um pouquinho mais de recuperar. Tem paciente que já recupera muito rápido. A gente libera com 10, 12 dias. Tem paciente que a gente espera um pouquinho mais. Porque isso tudo vai depender de como está o olho na revisão. Mas a maioria dos casos acaba que com 15 dias já está apto, já está liberado para fazer essas atividades. Então, academia, caminhada, atividades leves já volta com 15 dias. Então, teoricamente, é uma recuperação rápida em relação a outros tipos de cirurgia. Então, a cirurgia de catarata hoje é bem segura, recuperação rápida, a visão do paciente com menos de uma semana já está totalmente recuperada. Então, isso não é nenhum impedimento. Outra coisa que me perguntam, doutor, eu posso dirigir com quantos dias? Também nesse mesmo período. No tempo que você já tiver ali com 10 a 15 dias, sempre a gente tem que avaliar na revisão antes de liberar para essas atividades, mas a média são 15 dias para voltar a dirigir. Então é importante saber desses cuidados e orientações no pós-operatório. Então, uma coisa importante é a importância do uso do óculos. Olha só, eu trouxe aqui para ilustrar. Esse geralmente é um óculos que a gente tem disponível para usar no pós-operatório, porque ele protege aqui do lado, então ele já diminui a exposição a poeira, a vento, às vezes uma fumaça, e além disso, ele protege para o excesso de luz. O paciente que tem catarata, ele acaba tendo, por conta da opacidade, um bloqueio a essa luz. E aí, quando você tira essa catarata e já coloca uma lente bem transparente, ele enxerga muito melhor, mas a claridade vai gerar um desconforto nesse início. Existe um tempo de adaptação e isso acaba sendo desconfortável e pode causar um prejuízo no paciente em termos de ficar muito incômodo, ter que ficar apertando o olho mais fechado. Então, por conta da proteção que é necessária e o conforto com excesso da claridade, a gente recomenda que tenha um óculos escuro, que tenha uma proteção e que ajude a diminuir esse desconforto. Porque tem paciente que fala que às vezes até a luz ali da sala, a luz do ar-condicionado, ele acaba tendo esse desconforto. Então a gente sabe que não pode ter esse tipo de situação, o paciente não pode ter tanto desconforto na recuperação. A gente sabe que isso também não é só na cirurgia de catarata, paciente que opera de pterígio, paciente que faz cirurgia refrativa. Minha esposa mesmo, ela fez cirurgia de miopia tem mais ou menos 3 anos e ela ficou com esse óculos escuro durante algumas semanas em casa.
porque a gente sabe que isso acaba afetando por conta da córnea, que é onde faz o acesso para a cirurgia de catarata e também onde faz a cirurgia para tirar grau. Então, um óculos que a gente recomenda sempre na recuperação de cirurgias oftalmológicas. Aqui do lado também coloquei, como é que fica o uso do tampão. Lembra aquele tampãozinho de acrílico que a gente comentou no início? Ele tem uma função de proteção maior na hora de dormir. Então, tem muitos pacientes que chegam na revisão com esse tipo de proteção que não é necessária durante o dia. O óculos escuro é um pouco mais adequado. Então, esse paciente que chega com esse acrílico, a gente orienta que ele guarde, que ele depois à noite higienize e coloque na hora que for dormir. Porque o objetivo dele é que você não aperte o olho na hora de dormir para não mudar a posição da lente e nem ter risco de contaminação. Outra pergunta importante, doutor, e meu óculos antigo, eu posso usar? Olha, a Juliana botou aqui, e só conseguia ficar com os óculos mesmo, Ela já deixando um depoimento aqui. Aí a dona Edilene aqui perguntando, e aula de dança, posso fazer? Depende de que dança é essa, né, dona Edilene? Porque se for dança de forró, muito movimento, não, talvez não seja necessário ficar um tempinho a mais. Mas se for uma dança leve, só de alongamento, com 15 dias já pode fazer. Deixa eu ver se teve mais perguntas aqui. Seu Ney, obrigado, seu Ney, pela mensagem. Minha mãe aqui, que foi enfermeira, Dona Josefa. Dona Josefa é essa aqui, de cima, Minha avó, que teve todos os cuidados, usou o óculos certinho. E minha mãe que ficou cuidando dela. Ela já está em Itabuna, já operou os 2 olhos, já está enxergando super bem. A gente já avaliou, ficou 0 para longe. Ela acaba que tem um problema também de glaucoma, então a gente não pode usar aquela lente que corrige tudo. Enquanto o paciente que tem glaucoma não pode utilizar todos os tipos de lentes. A gente fez de tudo para botar o melhor possível para ela. Então ela corrigiu toda a visão de longe. Deixa eu ver se tem mais aqui, Marcos Antônio, acho que minha visão piorou muito depois do uso de celular. Realmente, esse desconforto pode ser tanto por questão de olho seco ou às vezes pelo estímulo de perto causar uma progressão de miopia. Atendi uma paciente semana passada que ela estava com um quadro chamado de espasmo acomodativo. Ela usou tanto tela que ela acabou tendo ela perdeu no teste do Detran e ela falou, nossa, eu nunca usei óculos e eu acabei perdendo um teste do Detran. E aí, quando a gente foi fazer a avaliação, a gente dilatou isso da paciente e ela estava com grau de 3 antes, depois que dilatou foi para o grau 0. Ou seja, o músculo estava ali sendo excessivamente estimulado para perto e acabou gerando o que chama de espasmo acomodativo. Então, a gente tem que avaliar, viu, Marcos, se é algo nesse sentido. Obrigado, Mônica. Dona Edilma aqui, Brito. Boa noite, Dona Edilma. Minha paciente também operou comigo, ficou super bem, enxergando tudo. Então, vamos lá. Então, o óculos escuro. A gente pode utilizar o óculos escuro, ou o óculos de grau, quando o paciente faz o primeiro olho, a cirurgia do primeiro olho, a gente sabe que o outro olho ainda pode ser aproveitado o uso do óculos. Então, tem paciente que coloca o óculos antigo e se sente bem, porque vai ajudar por conta do olho que não foi operado, mas tem paciente que atrapalha, porque o olho que foi operado, ele muda o grau. Mas essa avaliação de correção do grau só pode ser feita depois que fizer o segundo olho. Então, a gente sabe que quando o paciente coloca o óculos antigo e sente desconforto, é melhor que não use. E quando o paciente já faz os 2 olhos, aí que não pode usar. Se o paciente já operou os 2 olhos, aquele óculos antigo não serve mais para ele. Porque geralmente depois da cirurgia, esse grau reduz e a gente acaba tendo que fazer uma avaliação depois de 30 dias da última cirurgia. Por que 30 dias? Porque é o tempo que o paciente está usando o colírio e está ali fazendo aquela recuperação. Então, se o paciente está em uso de colírio, aquilo ainda pode afetar o resultado refrativo do grau. O grau pode sair errado. Então, a gente tem que ter uma segurança de que aquele grau vai ser usado por muito tempo. Então, nos primeiros 30 dias, o olho ali ainda está sofrendo passo de recuperação, de cicatrização, de estabilização. A gente recomenda que não faça um óculos antes de terminar esse tratamento. Muitas vezes, a gente acaba avaliando antes e não muda tanto. Mas é muito mais seguro esperar toda a recuperação da cirurgia para depois fazer essa avaliação de grau dele, tá? Então, o paciente pode usar, igual esse exemplo aqui embaixo, o paciente pode usar o óculos de grau se tiver sentindo conforto na primeira cirurgia. Aqui, tia Ena, minha querida Marlene, ela vai operar comigo amanhã, que legal.
Essa paciente também fez um planejamento, ela é de Valente, se eu não me engano, e ela acompanha comigo lá em Conceição do Coité, e a cirurgia dela tá marcada. Ó, fique tranquila que sua recuperação vai ser ótima. A gente já fez todo o planejamento, já conversei muito com a senhora e vai dar tudo certo, viu? Fico feliz de estar aqui presente, já está de forma antecipada sabendo como vai ser os cuidados, viu? Depois reveja essa live que vai ser interessante. Então aí, ó, paciente que vai operar comigo amanhã, está aqui presente na live, já está agora informada de como vai ser essa recuperação no pós-operatório. Então lembrar do óculos escuro de proteção, olha, que vai ter que usar para proteger da claridade da poeira. O tampão de acrílico vai ter que usar só na hora de dormir nos primeiros 7 dias para não apertar o olho dormindo. E o óculos de grau só precisa usar quando operar o primeiro olho. Depois que operou os dois, não adianta mais. Então, é importante saber dessas informações, lembrar que todas as informações o paciente recebe no pós-operatório, ele recebe tanto por escrito quanto pela equipe da gente. A gente também tem um contato dos pacientes que acabam fazendo, a gente faz contato no primeiro dia com esses pacientes para saber como está a recuperação. Então, é interessante lembrar disso aí. Então, aqui está o meu contato, pacientes de cidade de Feira de Santana, Conceição do Coité, Tucano e região, meus queridos pacientes. Quem tiver interesse em fazer uma avaliação, estou à disposição. Espero que tenha sido proveitoso aquelas informações. Você que vai fazer cirurgia de catarata, você que conhece alguém que vai passar por esse procedimento, encaminhe esse vídeo para ele que pode ser interessante essas informações, tá bom? Então aqui, ó, agradeço de Santa Luz, Tia Enolau, paciente de Santa Luz, da região de Conceição do Coité, minha querida paciente, já acompanha nosso trabalho tem tempo, sempre manda mensagem pra gente, já passou algumas vezes comigo. Fico feliz de estar aqui presente, viu, dona Marlene? Precisar, já sabe, né? Amanhã eu vou te ver, sua cirurgia vai ser ótima, fique tranquilo. Rafael, obrigado pela mensagem, agradeço. Então fico aqui minha mensagem, Deus abençoe vocês e tenha uma ótima noite. Alguém tem mais alguma dúvida? Manda aí. Fico feliz a presença de cada tempo de vocês aqui, viu? Então é isso. Então aqui finalizo minha live. Essa mensagem é importante para você que conhece alguém que vai passar pelo procedimento de catarata, que às vezes fica com receio, com medo de operar. Então você sabe que a cirurgia hoje é bem segura. Muitos pacientes às vezes ficam com receio, com medo do que vai sentir. Então a gente conseguiu mostrar aqui que é bem tranquila essa recuperação. Existem alguns cuidados que realmente devemos ter para que não tenha nenhum problema de inflamação, infecção, antes de sair do lugar. Mas se seguir tudo certinho, vai ocorrer com a recuperação rápida, segura. O paciente já no mesmo dia vai para casa para dormir em casa. Com esses cuidados, a cirurgia vai ser um sucesso. Então, espero ter ajudado. Depois, essa live vai ficar salva. Então, depois você pode rever se tiver alguma dúvida e pode mandar mensagem para a gente, para nossa equipe também, tá bom? Deus abençoe vocês. Aqui finaliza essa live. Até mais.